Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? O título da nossa aula hoje é Artes Integradas, Tradições Populares Miscigenadas. A gente que estava falando sobre a colonização, né? Primeiro nós falamos sobre a arte indígena, depois nós vimos o período de colonização, a arte, né, feita pelos artistas navegantes, né? Pelos artistas viajantes que vinham com as navegações. Depois nós vimos também, a gente já viu também que nós somos influenciados em outras unidades. Nós falamos sobre a arte africana, não é verdade? Que quando os africanos vieram, né, escravizados para o Brasil, que influenciou na nossa arte. E quando a gente fala sobre essa miscigenação, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre essa mescla de cultura, né, que acabou, lógico, aparecendo nas representações artísticas também, né, essa miscigenação. Então, o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso, sobre essas tradições, né, populares, essas coisas que já vêm desde quando o Brasil foi descoberto, desde quando começou a ser produzido arte, ela já vem de geração em geração. Por isso são chamadas de tradições e populares, porque diz respeito ao nosso povo, né? São tradições, algo que vem de geração em geração. E são miscigenadas porque tem essa misturinha aí, né? Porque nós sabemos que o nosso país é um país miscigenado, né? Com muitos povos misturados aí. Então vamos lá, vamos estudar sobre essas tradições populares aí. Com o passar do tempo, houve a criação de produção artísticas no Brasil feitas por um povo miscigenado, que se inspirou na arte e na história do Velho Mundo, na África e do período do próprio Brasil. Isso fez com que algumas tradições populares brasileiras, que são resultados dessa miscigenação das culturas indígena, africana e europeia. Miscigenação cultural é a mescla de povos distintos. Então é sobre isso que a gente vai estudar aqui. Né, sobre essa mistura aí de arte indígena, arte africana, arte europeia, tá? Quais foram as influências que os portugueses trouxeram para nós e nós continuamos fazendo sob essa influência. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Oralidade e tradição populares. Muitas são as tradições populares brasileiras. Elas constituem um rico painel de culturas, cores, cantos e danças distribuídos por todo o território de nosso país. A importância dessas tradições é tanta que muitas delas são consideradas patrimônios culturais. Assim, existe um trabalho para que elas sejam preservadas e levadas adiante por meio do ensinamento aos mais jovens. A maior parte dessas tradições foi inicialmente passada de geração em geração, sem registro escrito, né? Apenas por meio da oralidade. Então, quando a gente fala sobre oralidade, nós estamos falando sobre algo que não veio de maneira escrita, mas de maneira falada. Oralidade significa isso, né? A fala em si. Então, essas tradições, elas vieram sendo contadas de geração em geração. Vamos lá. E elas são muito importantes, tá, gente? Essas tradições são muito importantes, são parte da nossa cultura, né? Embora esses povos tenham chegado ao nosso Brasil, mas essa é a nossa história, não tem como fugir disso, na verdade. O que somos hoje tem a ver da maneira como que nós fomos colonizados. Quem chegou no nosso Brasil, quem trouxe, né, sua cultura, quem influenciou na nossa cultura, então faz parte da nossa cultura, é extremamente importante, tá? Existem grupos que existe um trabalho, né, para que essas tradições sejam preservadas de alguma forma, né? Vamos lá. Aí a gente vai falar sobre a literatura de cordel. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre isso. Se eu não me engano, no ano passado nós falamos sobre a literatura de cordel, né? Que é um gênero literário, na verdade, que faz parte da história do Nordeste. Pesquisadores acreditam que seu surgimento tenha ocorrido em Portugal, onde versos rimados e com métrica eram vendidos em folhetos presos a finos cordões, os chamados cordéis. Aí embaixo você tem uma ilustração,
né? Que são livretinhos, são livros bem fininhos, que tem umas rimas, né? Eles são pendurados, eram vendidos pendurados aí em cordões, né? Com os pregadorzinhos aí. Assim chegou com os colonizadores, precisamente em Salvador, primeira capital do Brasil. Dessa cidade, o cordel foi difundido para os demais estados do Nordeste. Então, olha aí, olha. O que nós conhecemos, o que a gente até achava que é uma cultura nossa do Nordeste brasileiro, né, que surgiu aqui, não. Ela veio de Portugal, tá vendo? Muito da nossa cultura tem a ver com essas influências dos colonizadores, né? Então, aqui a gente está falando sobre a literatura de cordel, que chegou primeiro na Bahia, que era, né, a capital do Brasil no início, ou seja, com certeza já viu isso em história. E aí dessa cidade ela foi embora, foi para outros, né, estados do Nordeste. Vamos lá. Repente. Repente é conhecido também como uma cantoria. Ela é uma arte brasileira baseada no improviso cantado. Eu acho que você já viu isso em algum lugar, né? Eles pegam uma viola, é feita com 2 cantores, e aí eles pegam uma viola e essas pessoas elas ficam competindo, né? Cantando, improvisando, rimando, aí um joga para o outro tem que continuar com aquele mesmo ritmo, rimando coisas e não pode perder aquele compasso, né? Bem interessante. O repente, na cantoria de viola, é desenvolvido por 2 cantores, acompanhados por violas na afinação nordestina. Tem o ritmo nordestino, né? Especialmente forte no Nordeste brasileiro. É baseado no canto alternado, que se dá em forma de improviso poético. A criação de versos de repente, a origem do repentista brasileiro tem suas raízes na região de Teixeira, na Paraíba, do século XIX. Então tá aí, né, mais uma cultura para a gente conhecer, né, mais um estilo, que é essa cantoria, que é o repente, né, eles precisam ali improvisar. Na verdade, é um improviso poético, porque eles têm que estar ali rimando, né, criando de repente, né? Então é bem interessante também. E aí também vai meio que esbarrar também no cordel, que tem também essa simétrica, né, essa rima, né, essa pegada assim da forma nordestina, né? Vamos lá. Xilogravuras e cordéis. Gravura, a gente já aprendeu sobre isso, é a técnica de fazer gravações em diversos suportes por meio de incisão ou entalhe. Lembra uma vez, eu não sei se provavelmente foi no ano passado que a gente fez isso, nós pegamos pratinhos de isopor e a gente desenhou, tipo como se fosse entalhando o desenho ali, afundando, né, a marquinha do desenho. Quando a gente passou a tinta e foi gravar na blusa ou no tecido, apareceu lá o desenho, onde nós entalhamos, não pegava tinta, o que fez o contorno do desenho. A gravura é exatamente isso. Há várias formas de gravura, que ganham nomes diferentes de acordo com os suportes utilizados, ok? Pode ser feita a gravura em vários suportes, mas a xilogravura, xilo significa madeira, é o nome dado à gravura feita em madeira. As capas dos cordéis são tradicionalmente ilustradas por meio de xilogravuras. Aqui você vê embaixo dessa ilustração que são plaquinhas de madeiras, ok? Eles desenham ou eles entalham as bordas do desenho em si ou deixam o desenho em alto relevo e entalham ao redor do desenho, ok? Aquilo ali, na verdade, nada mais é do que como se fosse um carimbo. Então, por que a gente fala gravura? Porque você pode reproduzir o mesmo desenho do mesmo jeitinho várias vezes, tá? Esse desenho vai sair da mesma maneira, né? Sem nenhum detalhe a mais nem a menos. Por quê? É o mesmo desenho, é a mesma plataforma que você está usando. É como se fosse um carimbo mesmo, né? Você vai carimbando, é o mesmo desenho do mesmo jeitinho. Então, tradicionalmente, os cordéis tinham as capas ilustradas com xilogravura, né? Um exemplo de grande notoriedade na arte da xilogravura é José Francisco Borges, conhecido como J. Borges, 1935. É vivo, porque aqui só tem a data de nascimento. É um cordelista xilogravador pernambucano. Escreveu seu primeiro folheto em 1964.
a partir de 1970, passou a receber encomendas de gravuras. Assim, aos poucos, seu trabalho de artes visuais foi se separando da literatura de cordel, até o artista se tornar conhecido internacionalmente por suas gravuras, que mantiveram, no entanto, a temática das tradições populares brasileiras. Tá? Essa aí de cima que você está vendo intitula-se Como Céu Estrelado, uma gravura de J. Borges, tá? Em 2006, o governo de Pernambuco concedeu a J. Borges o título de Patrimônio Vivo. Olha isso, que coisa mais linda, né? Por que Patrimônio Vivo? Porque é um artista que muito fez, né? No quesito de fazer artístico mesmo, né? Que muito contribuiu artisticamente e foi conhecido internacionalmente. Então, a princípio, ele foi um cordelista, ele começou como cordelista, né? Estilogravador, e depois ele começou a fazer para fora, por encomenda, gravuras, mas que tinham ainda essa temática das tradições populares brasileiras, né? Então, do fazer artístico, desse reconhecimento, ele foi considerado um patrimônio vivo, né? A gente vai falar agora sobre as festas populares. Vamos falar sobre 3 festas populares. O interessante boi de Nassau. Segundo relatos, o governador Nassau, lembra que a gente falou isso dele na aula passada? Que foi o governador de Pernambuco, lembra disso? Que Post fazia imagens para a casa dele, de paisagens, né? E ele gostava de observar porque ele queria ver o que ele dominava, lembra? É sobre ele que nós estamos falando aqui. Segundo relatos, o governador Nassau, às vésperas de sair da cidade de Recife, fez uma proposta à população da cidade. Inauguraria uma ponte sobre um rio. E quem fosse à festa inaugural, né, promovida por ele, eles pagassem uma taxa, né, para ir e para vir, né? Teria que passar por aquela ponte, então a pessoa pagaria para ir e pagaria para vir. E todas as pessoas que fossem a essa festa e passassem por aquela ponte veriam um boi voando, né? Um boi que era conhecido de todos, né? Você já vê que já é uma tradição oral, né? Essa história desse boi que voava, um boi conhecido por sua mansidão, já era uma história conhecida do povo, né? Já era tradição, já era passada de geração em geração. Então, o Nassau disse que quem atravessasse aquela ponte ali ia ver esse boi voando, né? Era conhecido por todos por sua mansidão. Então, as pessoas curiosas aceitaram essa proposta. Então, o que Nassau fez? Ele colocou o palio em cima de um couro de um boi e o pendurou em roldanas e cordas e atirou esse boi ao ar. Então, era um mecanismo doido ali que ele fez para que, de fato, um boi aparecesse voando lá. Então, essa artimanha impressionou as pessoas, né? E deu muita gente. Nassau conseguiu grande arrecadação de dinheiro. Então, isso aqui é uma tradição popular, né? E considerado uma festa popular. A conhecida festa por todos, o Bumba Meu Boi, né? É a história que envolve a dança. E uma história que envolve a dança, né? É a seguinte. Um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que inclusive sabe dançar. Ora isso. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer sua mulher Catarina, que está grávida, e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi, e quando o encontra, ele está doente. Os pajés curam a doença do boi e descobrem a real intenção de Pai Chico. O fazendeiro o perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade. Então tá aí, né, gente, uma história passada de geração em geração, uma tradição popular que se tornou uma grande festa em vários lugares. Olha isso, né? Então faz parte da nossa cultura, né? Cultura do Nordeste brasileiro. Embora registrado pela primeira vez em Pernambuco, é mais popular no Maranhão. O Bumba Meu Boi maranhense recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, o título de Patrimônio Cultural do Brasil e o de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Gente, coisa mais linda a gente ver isso, né? Essa questão de patrimônio cultural, né? Uma coisa que é tão importante para o nosso Brasil, né? É algo internacionalmente conhecido,
Existem pessoas que vêm ao Nordeste brasileiro para assistir essa festa, para participar. Então, fala sobre a nossa gente, fala sobre a nossa cultura, né? Então, torna-se muito interessante, muito importante, né? Esse patrimônio para todos nós. E aí temos também o cavalo marinho. O aprendizado do cavalo marinho se dá pelas gerações. O espetáculo acontece com representações teatrais e movimentos corporais, pelas quais os integrantes do cavalo marinho procuram transmitir mensagens diversas. Então, eles transmitem às pessoas várias mensagens, né? Essas encenações ocorrem ao som de uma orquestra chamada de banco. 2 instrumentos nesse folguedo são a rabeca e o pandeiro. Então, mais uma festa aí popular, né, conhecida no Nordeste brasileiro do cavalo marinho. Por que a orquestra é chamada de banco? Porque eles tocam sentados em um banco, né, uma orquestra que toca sentada. Então, é mais uma tradição, mais uma festa, mais uma história passada pelas gerações. Então, a gente vê aí, né, essa miscigenação, essa influência e o que nos acarretou uma grande diversidade de cultura. Isso é muito importante, nós somos conhecidos por isso, né, sobre essa diversidade cultural, né, sobre essa miscigenação gostosa que é o nosso país, né? Então, a gente encerra nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!